Você se sente sobrecarregado com tantas coisas que deseja fazer e às vezes isso até tira o seu sono à noite? Não sabe tomar boas decisões quando o assunto é sua produtividade e fica perdido em um mar de tarefas sem saber por onde começar? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, o vídeo de hoje, ou melhor, a aula de hoje é para você. Eu disse aula porque o vídeo de hoje vai ser uma aula exclusiva sobre os 5 passos do GTD, ou a arte de fazer acontecer, do nosso curso Domine a Arte da Produtividade, que vai ser lançado em breve, no dia 5 de agosto. Ele vai ser um curso de produtividade que vai te ajudar a gerenciar o seu tempo e se organizar de forma eficiente para alcançar seus objetivos. Tudo isso enquanto você ainda tem tempo livre para fazer o que quiser. Quer saber mais informações sobre o curso e garantir um desconto super especial quando ele for lançado? Então confira o primeiro link da descrição ou o link do comentário fixado. Então vamos para o vídeo de hoje. Você já ouviu falar no método GTD? Na aula de hoje a gente vai entender o que é o método GTD e quais são os 5 passos que fazem parte dessa metodologia. Então, o que é o método GTD, né? O método GTD foi criado pelo consultor norte-americano David Allen, e o nome do livro é Getting Things Done, que seria algo como fazer as coisas acontecer. E no Brasil, esse livro ele recebeu o nome de A Arte de Fazer Acontecer. Esse livro ele fala muito do foco na performance, da gente ter uma rotina mais aliviada e que promova equilíbrio entre produtividade e vida pessoal. Mas qual que é a premissa básica desse livro? Já aconteceu com você de você não conseguir dormir porque você fica lembrando das várias coisas que você tem que fazer? Aí quando você deita na cama, você pensa nas coisas que você deveria ter feito, você pensa nas coisas que você precisa fazer no futuro próximo, ou você pensa nas coisas que você precisa fazer amanhã e você não consegue dormir? Já aconteceu isso com você? O David Allen, ele fala que muitos assuntos e pendências ficam ocupando a nossa mente em momentos errados. Porque na hora que a gente vai dormir, não é hora de ficar esses pensamentos, assuntos, pendências, ficar ruminando na nossa cabeça, né? E essa preocupação constante, ele diz que é extremamente cansativa e improdutiva. E ele fala que para resolver esse problema, a gente precisa capturar esses itens que tá na nossa cabeça, organizar eles em sistemas confiáveis, para que a gente consiga executar as ações no momento certo. Mas como a gente faz isso que ele falou? Existem 5 passos para o GTD, que seria capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. O primeiro seria capturar, que seria você reunir tudo que você tem para fazer ou que está chamando a sua atenção naquele momento. Isso pode ser tanto tarefas, ideias ou pensamentos, pendências. E aí ele fala que você vai organizar tudo isso em uma caixa de entrada, que seria parecido com aquela caixa de entrada do nosso e-mail, que fica chegando muitas informações. E aí essa nossa caixa de entrada seria com todas essas informações, tarefas, ideias, pensamentos que ficam ruminando na cabeça da gente, a gente vai colocar em uma caixa de entrada. E o ponto importante que ele diz aqui é que você não deve confiar em sua memória para guardar informações importantes e ao invés de você fazer isso, você precisa usar um sistema de captura que seja confiável. E aí, quais sistemas de captura que você pode usar? Você pode usar o Trello, você pode usar o Planner, você pode usar o bloco de notas do seu celular. Mas aqui eu vou ensinar como que você pode fazer isso no app FlyNow. Vamos conferir lá? Então, quando você entra no app FlyNow, para você criar as suas listas e capturar aquelas ideias, pensamentos, pendências que estiver ruminando na sua cabeça, você vai clicar em listas. E aqui já vai ter essa lista entrada por default. E aí você pode adicionar as tarefas nela que for passando na sua cabeça. Então você precisa comprar um tênis, você quer um dia aprender italiano, ou um dia você quer escrever um livro, ou você precisa, sei lá, fazer uma lista de mercado, ou você precisa comprar a ração do seu doguinho, comprar ração dog, enfim, você vai anotando todas essas tarefas aqui e aí essas tarefas elas vão ficar aqui nessa lista, nessa caixa de entrada. E aí você também pode criar categorias de listas diferentes, então você pode ter uma lista profissional que você vai só colocar talvez assuntos que você deseja aprender, talvez você deseja aprender futuramente oratória, ou você deseja aprender, sei lá, Excel. Enfim, aí você pode ter uma lista intelectual também, livros que você quer ler futuramente. Então,
eu falei do livro Essencialismo nesse curso, você gostou desse livro, então você quer ler esse livro futuramente. Essencialismo. Ou você quer ler o livro A Única Coisa, que você achou que ele parece um livro bom e você quer ler ele, então tá aqui também para você ler futuramente A Única Coisa. Enfim, você pode fazer listas de diversas coisas. Você pode criar listas de um dia, talvez, que seriam coisas que você gostaria de fazer no futuro. Você poderia criar listas de projetos que você quer fazer futuramente, como, por exemplo, escrever um livro, escrever um e-book, gravar um curso, enfim, você pode fazer diversas listas aqui dentro. E para criar uma nova lista, basta você clicar aqui em nova lista e colocar o nome dela. Então, por exemplo, a lista que eu falei algum dia, de coisas que você quer fazer algum dia. Aí você clica aqui em colunas, e aí que ela vai aparecer, você clica aqui algum dia. Então tá ali a lista algum dia. E aí você pode fazer isso criando diversas listas diferentes de acordo com o que você quiser. E aí para você tirar uma atividade daqui e colocar ela na sua lista de tarefas, basta você clicar aqui nos 3 pontinhos, clicar em reagendar e aí você vai escolher o dia que você quer que essa tarefa vai e também o horário de início e fim se você quiser colocar. Então vou deixar essa tarefa aqui nesse dia mesmo, dia 19. E aí essa tarefa ela vai vir aqui, ó, para a lista de tarefas. Ela tá aqui, lista de mercado. E aí você pode fazer isso com diversas listas, com diversas informações que ficam só ruminando na sua cabeça e aqui você tem um espaço, um sistema confiável e eficiente para você colocar tudo isso e a cada semana você pode revisar essas atividades que estão aqui e ver o que você já pode tirar daqui e mover para algum dia específico e assim por diante. Então esse seria o primeiro passo do GTD, de capturar. O próximo passo seria você esclarecer, que seria você analisar essas informações da caixa de entrada com foco e atenção e você vai tomar decisões sobre cada item e transformar esses itens em ações, porque a ideia que o David Allen menciona é que você tem que esvaziar sua caixa de entrada. E como você vai fazer isso? Existe um esqueminha que ele dá o exemplo. Primeiro de tudo, você tem toda aquela tralha que está lá ruminando na sua cabeça e aí você vai colocar essa tralha numa caixa de entrada e aí você vai se perguntar, o que é isso? Aí você vai anotar lá na sua caixa de entrada o que é isso. É passível de ação? E se não for passível de ação, você vai ter 3 caminhos. Primeiro seria lixo, que seria você descartar tudo aquilo que você sabe que você não vai fazer. O segundo seria algum dia, talvez, que seriam aquelas coisas que você quer fazer algum dia, como você quer aprender italiano, você quer aprender a tocar violão, você quer viajar para determinado lugar, você quer fazer tal curso, isso você poderia deixar nessa lista algum dia, e não você vai deixar na lista referências, que seria tudo aquilo que você quer guardar para consulta no futuro, como por exemplo, indicação de filmes, livros, artigos inspiradores ou playlists de música. E aí, se for passível de ação, você vai entrar aqui em outro desdobramento, que seria qual é a próxima ação. E aí, se for um projeto de múltiplos passos, você vai criar uma lista projeto, e aí você vai fazer o planejamento desse projeto, e a partir do planejamento desse projeto, você vai criar os planos de projeto para você executar as ações futuras, e aí você vai voltar para de novo, qual é a próxima ação? E aí, qual é a próxima ação? A ação ela vai levar menos do que 2 minutos? Se sim, você vai fazer imediatamente, porque se algo leva menos do que 2 minutos, você pode fazer imediatamente. Por exemplo, ações que levam menos de 2 minutos. Ligar para o seu amigo e desejar ele feliz aniversário. Isso é uma coisa que vai levar menos do que 2 minutos. Ou você mandar uma mensagem para a farmácia entregar um certo medicamento na sua casa. Isso também vai levar menos do que 2 minutos. E se a ação levar mais do que 2 minutos, você vai ter 2 caminhos. Delegar ou adiar. Delegar, você vai esperar que outra pessoa faça ou delegar para que outra pessoa faça, ou você vai adiar, que seria colocar no calendário para você definir um determinado momento para essa tarefa, ou próximas ações para que você possa tomar essas ações assim que puder. E o terceiro passo do método GTD é organizar. E aí você vai colocar essas ações em listas apropriadas, que é o que eu mostrei lá no AppFly Now. Então você pode criar listas de próximas ações, projetos, agendas. Você pode criar listas de contextos, trabalho, casa, chamadas telefônicas, enfim. E aí você também pode criar listas de to-do, doing and done, que to-do seria a fazer, aquelas tarefas que você ainda quer fazer. Doing seria algo que você está fazendo. E done seria que quando a tarefa está concluída. Então, você pode criar diversas listas, né? Listas apropriadas de próximas ações, de contextos, de to do, doing and done, isso dependendo de quais forem as suas necessidades.
O quarto ponto é refletir, e para refletir você precisa revisar as listas periodicamente e pensar em ações diárias. Então, na sua revisão semanal, você vai lá abrir aquela lista, aquelas listas que tem lá no app FlyNow, e você vai reavaliar suas prioridades. Talvez incluir novas ações em listas, coisas que você lembrou, você pode incluir lá. Você vai analisar aquelas ações que estão lá, ver se você já pode tirar elas. E tudo isso você vai fazer naquela parte sua de revisão semanal e planejamento semanal. Que aí você vai avaliar aquelas listas, ver o que você pode tirar, ver o que você pode acrescentar, ver o que você pode eliminar que talvez não faz muito sentido mais. E ir se organizando para não deixar que essas ações elas fiquem lá esquecidas. Porque a caixa de entrada tá lá, mas a caixa de entrada não tem que só ficar lá. Você tem que estar sempre lá avaliando, movendo ações, anotando ações e assim por diante. O quinto ponto seria você engajar. E engajar, de acordo com ele, é você decidir as melhores ações dado as tarefas que você precisa fazer. E como é que a gente toma essa decisão? O David Allen ele recomenda 4 critérios que devem ser avaliados: contexto, tempo disponível, energia disponível e prioridade. Então, contexto. Contexto significa você avaliar o que você pode fazer no lugar em que você está com as ferramentas que você dispõe. Então, por exemplo, você está em uma reunião e nessa reunião tem uma pessoa que você precisa verificar algo da sua lista com ela. Então, assim que a reunião acabar, você pode falar assim: ô fulano, será que tem como, se você tiver via Google Meet, né? Fulano, será que tem como você ficar aí na chamada para mim ver tal coisa com você da minha lista de tarefas? Essa é uma decisão por contexto, porque você avaliou o que você podia fazer no lugar em que você estava com as ferramentas que você dispõe. Um outro exemplo, você está numa loja onde você precisa comprar algo. Ou você vai passar em frente a ela, ou você vai passar em frente ao mercado e você está precisando comprar determinada coisa para sua casa. Se você está passando lá em frente, não custa nada você entrar lá e já comprar de uma vez. Um outro exemplo seria se você é estudante, você está na universidade e aí você tem 1 hora até sua próxima aula e seu notebook está com você e você tem que entregar um trabalho de semana que vem e você ainda não acabou ele. Então você pode pegar o seu notebook e já trabalhar mais um pouquinho nesse seu trabalho. Seria algo que você está fazendo no lugar que você está com as ferramentas que você dispõe. Uma outra forma de decidir sobre essas tarefas é o tempo disponível, que seria quanto tempo você tem antes de você precisar fazer outra coisa. Por exemplo, sua próxima reunião ela começa daqui 10 minutos ou daqui 2 horas. Então, dependendo do seu tempo disponível, você vai escolher uma próxima ação diferente. E o que o David Allen diz é que depois de um esforço mental intenso, é importante que a gente procure vitórias fáceis. E o que seria vitórias fáceis? Seria você beliscar da sua lista de tarefas coisas simples que você pode concluir de modo fácil e rápido. Porque depois de todo esse esforço muito intenso, você consegue deslocar o seu foco e conseguir vitórias fáceis. Então, quais são exemplos de vitórias fáceis? Tem a lista na rua que ele fala que são coisas que você resolve na rua e que talvez você pode resolver de forma rápida. Por exemplo, dar um pulo na farmácia, dar um pulo no hortifruti. Outros exemplos seriam você ligar para um amigo para desejar ele feliz aniversário, encomendar a ração do seu pet, dar um pulo no mercado ou na farmácia, juntar o lixo e jogar fora, ou lavar as vasilhas que ficaram na pia do almoço. Energia disponível. David Allen fala que se ao fim de um dia exaustivo, esse não é o melhor momento para você ligar para aquele cliente em potencial, escrever um texto ou ter uma conversa difícil com alguém. Nesse momento, é melhor você fazer algumas coisas mais fáceis. Você ter um inventário de coisas que vão exigir pouco esforço mental ou capacidade criativa. Por exemplo, você organizar os arquivos do seu computador, você regar as plantas, lavar as vasilhas que estão na pia, apanhar as roupas que estão no varal, porque o ponto aqui é que não há razão para você ser altamente produtivo quando você não está na sua melhor forma. E o Daniel Cohen, ele diz que todos nós temos momentos em que pensamos de forma mais eficaz e momentos que não deveríamos pensar de jeito nenhum. Então, por exemplo, ter uma conversa difícil com alguém. Se você está em um final de um dia exaustivo, você ter uma conversa difícil com alguém, esse seria um momento que você não deveria pensar de jeito nenhum, porque a probabilidade de uma conversa virar uma discussão rapidamente é muito grande. Então, o final de um dia exaustivo seria um momento em que você não deveria pensar de jeito nenhum e procurar coisas que exigem pouco esforço mental ou capacidade criativa. A prioridade está relacionada a todas as tarefas restantes. Qual é a coisa mais importante que você precisa fazer?
que seria relacionado com aquele princípio da única coisa, do essencialismo, porque a nossa energia e foco, ela deve ser direcionada para aquilo que mais importa. Então, se você tiver que tomar decisão quanto à próxima ação, qual que é a prioridade? O que mais importa? O que mais vai te trazer resultados? E ele também fala de algumas regras extras. E a primeira regra extra é você executar trabalhos que já estão pré-definidos na agenda e lista de próximas ações e projetos. E ele diz isso porque o que ele fala é que às vezes é muito fácil a gente se deixar envolver pelas demandas urgentes no momento do que lidar com o que já estava programado. Mas é claro que se isso for uma escolha consciente, tudo bem, porque algumas urgências você vai ter que passar elas na frente de outras coisas mesmo. O segundo ponto é cumprir novas tarefas na medida em que aparecem, como imprevistos e urgências do dia. E o terceiro ponto seria definir as listas e coletar itens novos, dedicando um tempo a essa organização diária. Então aqui você poderia ter um momento de revisão diária todos os dias, antes de você começar, para você, caso você tenha lembrado de algum item que você pode adicionar na lista, ou talvez você possa reorganizar sua lista, eliminar algumas coisas que não fazem sentido, e aí ter esse momento de revisão diária é muito importante também para que você mantenha sua lista organizada e efetiva. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro vídeo sobre 6 dicas para parar de procrastinar. Então já clica nele em seguida para continuar aprendendo. Ah, e não se esqueça de conferir a página do nosso curso de produtividade e colocar o seu e-mail lá para garantir um desconto super especial quando ele for lançado, hein? Que você tenha um ótimo dia e nos vemos no próximo vídeo.